E quando ouvimos esta música, não engana. Vem aí a Comissão de Inquérito das Manhãs 360. Hoje é a nossa convidada Ana Mendes Godinho, antiga Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, atualmente deputada do PS na Assembleia da República. Muito bem-vinda, seja bem-vinda aqui à Rádio Observador. Bom dia. Olá, bom dia. Isto é aqui um ambiente um bocadinho assustador, eu espero que... Assustador? Sim, mas eu acredito que vão ajudar muito a resolver este enigma. Sabe como é que funciona a Comissão de Inquérito? Já vi outros passarem por esta prova tão difícil. Esta mas prova de cá fogo, está, não é? cá está. Vamos só recordar como é que funciona. Ao todo são 5 perguntas. Por cada resposta certa recebe 5 pontos. Se tiver a ajuda do público, que somos nós, recebe 2 pontos. E por cada resposta errada, 0. E posso escolher um público selecionado Não, ou tenho que aceitar, tenho que aceitar os sujeitar, 4 em conjunto? Tem de sujeitar àquilo que temos por aqui. Muito bem. E vamos a isto. Vamos lá. A primeira pergunta, esta é de caras para quem foi Ministra do Trabalho. Em 2022, qual a percentagem na diferença salarial em Portugal entre homens e mulheres? Bem, eu posso dizer-lhe que é uma das grandes conquistas que nós temos em Portugal, de facto, é a participação ativa das mulheres no mundo do trabalho. Mas, dito isto, a verdade é que 50 anos depois do 25 de Abril, nós ainda temos uma diferença salarial de cerca de 12%. Vou-lhe dizer, há várias fontes, mas 12%, nós tínhamos 16% em 2015, 12% em 2022. Ainda não temos os dados fechados de 2023, mas eu espero que tenhamos a capacidade de acelerar. É fundamental porque não temos tempo. Se demorássemos o tempo que temos demorado desde os 50 anos do 25 de Abril, ainda nos faltaria muito. Significa que neste momento nós mulheres já estamos a trabalhar gratuitamente para os homens. Já estamos desde a semana passada. Isso mesmo. Mas está certa a resposta, 12,5%. Muito bem. Vamos considerar, claro, certa. Porquê é que ainda existe esta disparidade? Já percebi que vamos no bom caminho, mas nos próximos anos é possível inverter, de facto, este fosso que existe ainda? Quando lhe digo que vamos no bom caminho, de facto é porque se tínhamos em 2015 16%, e neste momento 12%. Para 12%. O caminho eu acho que é verdadeiramente, nota-se que estamos a conseguir, por um lado, uma muito maior participação das mulheres no mercado de trabalho. Significa que hoje em dia a taxa de participação, a percentagem de mulheres que trabalham ativamente é idêntica à dos homens. O que é ainda perverso e estranho é que, nomeadamente, se olharmos para o nível de qualificações, neste momento até as mulheres presentes no mercado de trabalho até têm qualificações superiores. É olhar para o universo no ensino superior, onde basta há ver muitas isso, mulheres. basta maioria, o que mostra ainda quão iníquos são estes números. E quando pensamos, por exemplo, na administração pública, em professores, médicos, a percentagem de mulheres é cada vez maior. E sendo os salários até superiores nessas áreas, como é que se explica depois? Significa que nós ainda temos muitas mulheres, nomeadamente com o salário mínimo nacional. Se nós pensarmos nas atividades do cuidado, nas atividades dos setores da limpeza, ainda são atividades onde as mulheres têm uma grande presença e onde também temos um grande problema associado a isto, que é a precariedade. Ou seja, as mulheres têm uma taxa de precariedade superior, inclusivamente à dos homens, o que é completamente inaceitável. Resulta certamente de muitos fatores históricos, maternidade, muitos fatores culturais, não da maternidade, até muitas vezes mais associado à própria o acompanhamento das mulheres de tudo o que de tudo que são as questões familiares. Às vezes até acompanhamento enquanto cuidadoras. E por isso, número 1, o que é que nós temos que garantir? Cada vez mais uma igual partilha nas responsabilidades familiares entre homem e mulher. Tenho o orgulho de termos lançado pela primeira vez uma licença parental que só é possível gozar se mulher e homem a gozarem. Significa uma licença a tempo parcial que permite que os pais possam acompanhar os filhos até 1 ano se a mulher e o homem gozarem de forma igual. E portanto isto dá uma forma de forçar muitas vezes a história, porque se estivermos à espera que a rotina seja o processo natural, não chegaremos lá. Deixe-me dar só um exemplo, que eu acho que é um exemplo engraçado, também do qual me orgulho. Quando eu cheguei ao Ministério do Trabalho, a grande maioria dos trabalhadores no Ministério do Trabalho são mulheres. Também fruto de cada história, não é? Muita atividade ligada às atividades sociais, atividades relacionadas com a assistência social.
Mas a maior parte dos trabalhadores eram mulheres, mas a maior parte dos dirigentes eram homens. O que eu lhe pergunto, como é que isto é possível? Claro. Tenho orgulho, quando saí do Ministério, a proporção de mulheres em cargos dirigentes era exatamente igual à proporção de mulheres como trabalhadoras. E, portanto, isto significa que é preciso intervenção. Não basta esperar que o tempo decorra, porque se estivermos à espera vamos durar sociais muito bem. Vão avançar. E por isso é que acredito que tem que haver medidas de discriminação positiva nestas coisas e tem que ser mais radical muitas vezes para conseguir algumas mudanças. Nomeadamente, tenho que dizer, com a gratuidade das creches. A gratuidade das creches é outra das medidas que eu acredito que é verdadeiramente libertadora das mulheres para uma real participação em condições de igualdade no mercado de trabalho. Muito bem. 5 pontos. Já começou com o pé direito. Pronto. E com uma grande Eu gosto segurança. mais do esquerdo, mas não tem mal. Vamos agora a um tema... Vamos a um tema que está de alguma forma relacionado com isto, tem a ver com a segurança social, obviamente. Salários e segurança social têm uma ligação muito íntima, para lhe perguntar em que ano foi criado o fator de sustentabilidade. Ui, isso é que já é mais difícil. Criado, houve uma lei, um decreto-lei, mas lembra-se qual foi o governo? Não, isso claramente. E o ministro. Vieira da Silva, Exatamente. Não tenho dúvidas nenhuma. Então foi logo ali no início desse período de... Tem que me ajudar. 2000. Espera aí, 2000? Não. Estamos a falar do governo de José Sócrates, sim, não é? 2006. Começou 2006. E, 2007. Pronto. Obrigada pela ajuda. Foi, de facto, um decreto-lei 10 de maio de 2007, instituiu e depois entrou em vigor no ano seguinte. É aquele, já agora, para quem nos está a ouvir, são aqueles cálculos que são feitos que adaptam a evolução da esperança de vida basicamente à idade de reforma. Sim, que permitiu de alguma forma que Portugal seja, aliás, um dos exemplos neste momento do ponto de vista de capacidade do sistema ter demonstrado a sua sustentabilidade. Certo. E que hoje em dia, aliás, é identificado pela OCDE como um exemplo de um sistema que consegue dar um horizonte do futuro também às novas gerações. Mas ainda assim, apesar disso, a pergunta que lhe fazemos, Ana Mendes Godinho, é qual é a expectativa que uma pessoa que está agora a entrar no mercado de trabalho, 20 e poucos anos, e portanto tem uma expectativa contributiva de 40 e tal anos, de vir a ter uma pensão de reforma que tenha uma taxa de substituição semelhante à nossa? Bem, eu acho que aquilo que o país conseguiu nos últimos anos, diria mesmo na última década, essencialmente desde 2015, foi a garantia de que o modelo que nós temos no fundo é um modelo intergeracional que diz que as pessoas que estão a contribuir neste momento estão a pagar as reformas. Mas isso significa ao mesmo tempo que nos últimos anos aquilo que ficou demonstrado foi que quando temos uma capacidade de facto de um mercado de trabalho dinâmico com uma taxa de desemprego baixa, lembremos-nos, nós tínhamos uma taxa de desemprego de 12,5% em 2015, neste momento temos 6,4%, com também uma capacidade de aumento dos salários e por isso o acordo de rendimentos e de valorização dos salários, o primeiro celebrado em 2022 foi tão importante e agora, tenho que dizer, renovado também por este governo, que eu acho que é mesmo essencial, é pedra angular de nós garantirmos que temos também como missão coletiva o aumento dos salários. Este acordo também garante que a dinâmica salarial associada ao mercado de trabalho permite que pela primeira vez deixássemos de ter a sustentabilidade da Segurança Social como uma nuvem negra que pairava sobre nós. Significa o quê? Nós neste momento temos o Fundo de Estabilização Financeira e Segurança Social praticamente com 40 mil milhões de euros, que significa que neste momento já cobre 2 anos de pensões, mas também significa que temos um horizonte de chegar a 2070 em que o fundo terá cerca, pelo menos eram as previsões que tínhamos, cerca de 100 mil milhões de euros. Significa, na prática, respondendo à sua pergunta, que garante que mesmo nos anos mais críticos em que temos uma população mais envelhecida face ao número de pessoas que estão a trabalhar ativamente no mercado de trabalho, que teremos a capacidade sempre do modelo da Segurança Social garantir as reformas futuras. Acho que foi a maior mensagem de esperança e de convicção deste modelo intergeracional foi verdadeiramente esta capacidade mas da Segurança Social. Que não atirem os pensionistas para a pobreza, basicamente, porque se chegamos a taxas de substituição de 40%... Verdadeiramente, aquilo que nós conseguimos foi a garantia de que a Segurança Social é mesmo também para as gerações futuras. Agora, se me perguntar se descapitalizarmos a Segurança Social, se começarmos a retirar daquilo que são as contribuições para a Segurança Social, as remunerações das pessoas,
naturalmente voltamos a fragilizar o modelo. Ou seja, e se o modelo só despesa, funciona... Não fragilizamos também esta proposta do PS de o aumento extraordinário das pensões? Naturalmente o PS nunca ia apresentar uma proposta que não fosse razoável e que não fosse bem calculada. Por isso é que foi o 1,25 de aumento extraordinário face à atualização normal, regular. E, aliás, com uma grande preocupação de garantir que não punha nunca em causa a sustentabilidade. Aliás, acho que reconhece também e olha para mim e nunca tomámos nenhuma decisão que não fosse ponderada e completamente calculada do ponto de vista de não pôr em causa nunca o sistema. Foi sempre essa a nossa luta e acho que conseguimos, com esta grande mensagem de que o sistema, de facto, neste momento, garante a sustentabilidade. Naturalmente, se me perguntarem, não é preciso fazer mais coisas, claro que é preciso fazer mais coisas. Por isso é que, aliás, lançámos um grande debate sobre a diversificação de fontes de financiamento e eu acho que por aí também temos que caminhar, a aumentar as fontes de financiamento da Segurança Social, nunca cortá-las. Portanto, se me perguntar, ouvi falar numa proposta de limitar as transferências para o Fundo de Estabilização da Segurança Social. E está numa proposta de Orçamento de Estado. É completamente inadmissível. Aquilo que nós conseguimos mesmo foi esta garantia de confiança às novas gerações que a Segurança Social é mesmo para elas. Muito e o bem. sistema só funciona assim. Sim. É preciso reforçá-lo. Cá estamos para isso. Ana Mendes Godinho, duas perguntas, 10 pontos. Muito bem. Esta, talvez a memória a ajude. Quantas greves gerais houve em Portugal desde 1974? Bem, tipo, a greve geral são aquelas que unem a CGTP e o GT, não é? Aquelas que são convocadas para todos os setores de atividade. Ui, tem que me ajudar. Porque Então, eu tive a sorte de, durante o meu mandato, não ter nenhuma. Não ter nenhuma. E, portanto, pois é. A maioria não foi com governos de esquerda, de facto. Tive essa sorte. Terá havido 10 E participei em algumas. 10, 8 ou 12? 10, 8 ou 12. Eu diria... Não vai arriscar assim. Vai ter que tirar sem 10, nenhuma 8 convicção. 8 ou 12... 8. Não, foram 10. Foram 10. Quatro delas uniram de facto a CGTP e a UGT. Muitas delas de facto foram durante o governo da Troika, mas houve outras. E eu participei na rua em algumas delas. Hoje o governo está a reunir-se no Ministério das Finanças com os sindicatos da função pública para alterações que diz que são sobretudo administrativas e de gestão, alterações à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, tornar algumas das normas para, por exemplo, as greves ou as férias mais ágeis. É importante, parece-lhe que é importante adaptar a Lei Geral dos Trabalhadores em Funções Públicas para estes novos tempos? Bem, se me perguntar se as leis do trabalho neste momento deviam ser alteradas, eu diria que acho que fizemos uma grande alteração profunda à legislação do trabalho, nas suas várias dimensões, nomeadamente com a agenda do trabalho digno, e o pior sinal que nós podíamos dar neste momento aos trabalhadores era o retrocesso nos direitos dos trabalhadores. Acho que o mundo está a evoluir exatamente no sentido contrário. Tenho interagido com vários sistemas e mundos a acontecer. Neste momento, a maior discussão no mundo e a maior guerra no mundo infelizmente, independentemente de outras guerras, de outras dimensões que esperemos que se consigam evitar, mas é mesmo a grande luta por talento e a luta por pessoas, por trabalhadores. Portanto, quanto mais nós retrocedermos nestas que são conquistas de sociedade, são conquistas evidentes da sociedade que reconhece que o trabalho tem o seu espaço. Não conhecemos bem as propostas do governo, mas a ideia será conseguir conciliar férias para não baterem com períodos em que podem faltar mais funcionários públicos, por exemplo. Isso pode ser um retrocesso nos direitos dos trabalhadores? Eu acho que tudo o que seja, neste momento, voltar atrás nas conquistas dos trabalhadores, acho que é um ataque à sociedade e ao modelo social que nós criamos. Quando eu ouço dizer, nomeadamente, que flexibilizar, isso tem a ver também com flexibilizar, que flexibilizar é o caminho, que flexibilizar é o caminho, eu acho que é exatamente o contrário. Ou seja, dito de outra forma, é verdade que cada vez mais é importante as pessoas conseguirem conciliar a sua vida pessoal, familiar e profissional, naturalmente, e isso em diálogo entre os trabalhadores, entre as organizações, evidente. Mas flexibilizar modelos de trabalho é o caminho errado, porque nós já, acho que como país todos percebemos que quanto mais nós tivermos capacidade de valorizar os trabalhadores nas suas várias dimensões, e valorizar significa conseguir encontrar através de diálogo, mas também conseguir garantir que há equilíbrios que muitas vezes tem que ser a própria lei a impor
para garantir que, naturalmente, as partes estão em igualdade de circunstâncias que à partida não estão. Mas depois isso tem reflexos na economia. A economia europeia vê-se incapaz de competir com os blocos como os Estados Unidos e a China. Bem, mas nós, Europa, queremos afirmar como? E eu acho que nós nos queremos afirmar como uma sociedade que valoriza precisamente estas conquistas do ponto de vista da forma como a sociedade se organiza e como valoriza os trabalhadores e valoriza a necessidade dos trabalhadores terem vida além do trabalho, mas que também valoriza a forma como o trabalho garante que a pessoa tem condições dignas para trabalhar e tem condições salariais que permitam que tenha uma vida em liberdade. Acho que isso é este modelo europeu, eu acho que não pode aceitar concessões à base de retrocessos para os trabalhadores. Acho que, aliás, quem nos ouve, acho que reconhece que a forma melhor que nós temos, ou as grandes conquistas dos últimos 50 anos, é mesmo a capacidade dos trabalhadores terem uma voz ativa e terem uma capacidade de afirmar também os seus direitos face, muitas vezes, a interesses económicos que acho que não devem ser esses que nos devem ditar. E, dito isto, trabalhadores valorizados, reconhecidos, são muito mais produtivos, não tenho dúvidas nenhumas. Aliás, o teste que fizemos da semana piloto dos 4 dias. Dos 4 dias mostrou exatamente isso. As pessoas, quanto mais valorizadas, quanto mais conseguirem conciliar a sua vida pessoal, familiar, profissional, mais produtivas são, mais inovadoras são. É isto que a Europa precisa. Aliás, acho que a Europa nos últimos anos foi muito progressista nesta área do trabalho, com novas agendas em cima da mesa, nomeadamente a regulação dos trabalhadores das plataformas, não permitindo que o modelo do trabalho digital seja uma forma de disruptura total da forma como só olhamos para as regras laborais. E acho que essas foram conquistas enormes que eu espero que a sociedade não deixe que volte atrás, porque voltar atrás em que os trabalhadores das plataformas, por exemplo, não têm direitos nenhum só porque são trabalhadores das plataformas ou são invisíveis, acho que é exatamente o caminho que Portugal não precisa. Pelo contrário. E a Europa tem aliás, o pilar europeu dos direitos sociais como aquilo que nos distingue. Vamos ver como é que evolui. Vamos ver. Vamos fazer uma pergunta. Mas também depende de nós, sociedade, exigirmos aquilo em que acreditamos e não deixarmos que o retrocesso mercantil do vil cifrão que só pensa no cifrão e não pensa nas pessoas a tomar conta de nós. Acho que não vamos deixar. Ana Mendes Godinho, vamos a caminho da quarta pergunta. 10 pontos em 15 possíveis. Como é que é ao nível de datas? Sou péssima a nível de datas, mas também conto com a vossa ajuda. Vamos ver. A Santa Casa, através do Departamento de Jogos, é responsável por explorar os jogos sociais, em nome e por conta do Estado. A pergunta é: em que ano começou oficialmente o jogo Totoloto? Não faço a menor ideia. A menor ideia. Não me ajudam? Ajudas? Claro, então, três hipóteses. Vamos a isso. 1985, 1988 ou 1983? Aqui vai ser um pim-pam-pum. Qual é que disse primeiro? 83. Pronto. 88. Não. Não? Qual é que eu disse primeiro? Sim, agora mesmo. 85. Era que eu tinha dito, não era? Era. Eu Foi agradeço, essa mesmo. mas não fazia a menor ideia 2 quando é que pontos. tinha começado o Totoloto. O jogo foi criado em 1982. Só 3 anos depois é que o Estado concedeu à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa a sua exploração. Tinha 2 datas. Era a criação Ainda e a... por cima, Ok. imagino. Isso é incrível também. O plano de reestruturação da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa prevê atingir rendimentos dos jogos sociais superiores a 200 milhões de euros em 2027 e ainda a criação de novos jogos. O que eu lhe pergunto é se não é um contrassenso, tendo em conta a função da Santa Casa da Misericórdia, promover e estimular este tipo de jogos. Bem, a regulação do jogo em Portugal teve, na sua origem, aliás, uma grande preocupação do ponto de vista de, por um lado, de alguma forma controlar a forma como o jogo é desenvolvido e, no fundo, também procurar ter aqui sempre uma garantia de controlo de quem joga, as formas como joga, tentando também, de alguma forma, evitar a ludopatia.
E por outro lado, no caso da Santa Casa Musical de Lisboa, procurando que as receitas que o Estado tem com os jogos sociais sejam afetadas de alguma forma a investimento social, precisamente até como uma forma aqui de investimento social para minimizar vulnerabilidades sociais das pessoas. Acho que nenhum de nós duvida da importância estratégica, histórica da Santa Casa Musical de Lisboa, do ponto de vista de grande instituição que procura responder a problemas sociais transversais, não só, aliás, na cidade de Lisboa. Basta pensar, não sei se tem isso presente ou não, mas, por exemplo, durante a pandemia, foi a Santa Casa Musical de Lisboa que, aliás, respondeu de uma forma massiva e foi mesmo indispensável do ponto de vista de criação de espaços de retaguarda para quando as pessoas tinham que ser retiradas, por exemplo, de locais, ou mas através... Mas isto tudo, esta função é feita muito com base no jogo e a questão... No jogo, e quando até nós sabemos, e existem dados sobre isso, por exemplo, jogos como a Raspadinha, provocam uma adição enorme. E em pessoas de poucos recursos económicos. Muito bem, por isso é que a própria Santa Casa, aliás, tem uma área, um departamento só dedicado à prevenção da ludopatia mas um problema que ao mesmo tempo estimula. Não estimula e nem deve estimular. Aliás, há regras, nomeadamente até para proibir a localização e a venda de jogos em determinados locais, e a própria Santa Casa faz parte de um grupo com várias instituições, nomeadamente com instituições para evitar a dependência do jogo, para ter campanhas, nomeadamente para evitar também com regras, por exemplo, de impedimento de menores jogarem, ou seja... a Santa Casa até desenvolveu um estudo, na altura com o SES, precisamente para identificar como é que podiam limitar e implementar medidas, que possam, de alguma forma, evitar que isto aconteça, porque também acho que é evidente para todos nós, ninguém quer que isso aconteça. Ana Mendes Godinho, de facto estamos aqui a acelerá-la, já estamos mesmo em cima do tempo. Temos a quinta pergunta e esta... Vai para 5 pontos, vai. Mais datas, não. Não me ponham mais datas. É um número, mas é um número. Estamos aqui com eleições autárquicas à porta daqui a menos de um ano. Há muitos autarcas que não vão conseguir recandidatar-se porque chegaram ao fim dos mandatos. Qual é o número de autarcas do PS que está neste caso, que não vão conseguir recandidatar-se? O total são 105 de todos. Do PS. O PS tem uma fatia muito importante aqui nos 105, sabe qual é? Eu confesso que não sou responsável pelas autárquicas do PS, consigo mais dizer-lhe aqueles que fizeram um trabalho extraordinário e que vou acompanhando. A pergunta não é essa. Não é essa a pergunta, mas ajudem-me, têm que me ajudar. 54, 31 ou 43? 54, 31, certo. 54. Não vale a pena pensar já percebi mais. o truque, é a primeira, da próxima vez acerto sempre na primeira. Isto são mesmo muitos, significa que o PS vai ter que fazer uma renovação importante de quadros e de candidatos. Não, significa muito que houve a capacidade das autarcas do Partido Socialista fazerem um bom trabalho e terem sido reeleitos durante vários mandatos. Dos seus fregueses, é verdade. Exatamente. É candidata, vai ser candidata nas próximas eleições autárquicas. A minha vida é sempre uma permanente descoberta. Não estou a dizer-vos mais do que eu própria tenho optado. Gostava da experiência do poder autárquico. Eu vou-lhe dizer, a minha vida é feita de muitas vidas, já fiz muita coisa na vida. E cada vez que faço uma coisa diferente, como agora, aliás, ser deputada na Assembleia da República, pela primeira vez, nunca tinha sido, é uma descoberta extraordinária, e eu acho que, aliás, é o que me leva sempre a procurar reinventar-me e encontrar formas de ser mais útil. Eu serei sempre onde for mais útil ao país. E tem sido essa, então, pelo menos, a minha convicção de entrega e missão. Vai ser mais útil na Guarda ou em Sintra? É porque há notícias a apontá-la para estes Está a ver como a minha vida é sempre uma incerteza. Uma incerteza de paixão de entrega. Repito-lhe, farei onde for mais útil ao Partido Socialista, naturalmente, até porque tenho este compromisso com o Partido Socialista de acreditar muito nos valores que defendo, mas também onde for mais útil para o país. Tem raízes em Foscoa. A minha mãe nasceu em Foscoa, portanto tenho muita família em Foscoa, mas também, se me perguntar, consigo-lhe identificar várias ligações ao país, e por isso é que eu acho que gosto tanto do país, porque sou uma mistura dos vários 4 cantos do país. Naturalmente, a minha mãe nasceu em Foscoa, tenho casa em Foscoa. Aliás, vim ontem de Foscoa, onde tenho as minhas raízes, e a quem devo tudo que é a minha mãe.
Muito bem. E terminamos com... vamos chegar à Eles estão a espera mais, disso. já não Terminamos falamos com mais nada. 14 pontos. 14 pontos. É uma boa pontuação. Foi Da muito próxima bom, vez foi muito bem. vou preparar mais nas datas. Ana Mendes Obrigada. Godinho, hoje na Comissão de Obrigadíssima pela Inquérito. vossa ajuda. Muito obrigado Obrigado, por ter vindo. obrigado. Obrigado.